Chegou o momento de sermos edificados pela palavra de Deus. Eu convido a todos para abrirem a Bíblia no livro de Neemias, no capítulo 12. Neemias, no capítulo 12. Acompanhe a leitura que eu farei dos versículos 27 até o 47. Na Bíblia comemorativa, essa passagem se encontra na página 514. Neemias, capítulo 12, versículos 27 ao 47, assim diz a palavra do nosso Deus. Na dedicação das muralhas de Jerusalém, procuraram os levitas em todos os lugares onde estavam morando para fazê-los vir a Jerusalém, a fim de que fizessem a dedicação com alegria, louvores, cantos, símbolos, liras e harpas. Reuniram-se os cantores, tanto da campina dos arredores de Jerusalém, como das aldeias dos netofatitas, bem como de Bet-Gilgal e dos campos de Geba e de Asmavete, porque os cantores tinham edificado para si nas aldeias aos arredores de Jerusalém. Os sacerdotes e os levitas purificaram a si mesmos e depois purificaram o povo, os portões e a muralha. Então ordenei que as autoridades de Judá subissem sobre a muralha e formei 2 grandes coros em procissão. Um deles foi para a direita sobre a muralha, em direção ao portão do monturo. Atrás deles ia Osaías e a metade das autoridades de Judá, e Azarias, Esdras, Mesulão, Judá, Benjamim, Semaías e Jeremias. Também alguns dos sacerdotes com trombetas. Zacarias, filho de Jonatas, filho de Semaías, filho de Matanias, filho de Micaías, filho de Jacur, filho de Asaf e seus irmãos, Semaías, Azarel, Milalai, Gilalai, Maiai, Netanel, Judá e Hanani, com os instrumentos musicais de Davi, homem de Deus. Esdras, o escriba, ia na frente deles. À entrada do portão da fonte, subiram diretamente as escadas da cidade de Davi, onde a muralha se eleva por sobre a casa de Davi, até o portão das águas do lado leste. O segundo coro foi na direção oposta, e eu os seguia com metade do povo sobre a muralha, passando pela Torre dos Fornos até a muralha larga. E desde o portão de Efraim, passaram por cima do portão velho e do portão dos peixes, pela torre de Hananel, pela torre do Sem, até o portão do gado, e pararam junto ao portão da guarda. Então os 2 coros pararam na casa de Deus, e o mesmo fizemos, eu e a metade dos magistrados que estavam comigo. Os sacerdotes Eliaquim, Maazeias, Miniamim, Micaías, Elionai, Zacarias, Hananias, iam com suas trombetas, e também Maazeias, Semaías, Eleazar, Uzi, Joanã, Malquias, Elão e Ezer. E os cantores se faziam ouvir sob a direção de Jezraías. No mesmo dia, ofereceram grandes sacrifícios e se alegraram, pois Deus os havia enchido de alegria. Também as mulheres e as crianças se alegraram, de modo que a alegria de Jerusalém podia ser ouvida de longe. Ainda no mesmo dia, foram nomeados homens para as câmaras dos tesouros, das ofertas, das primícias e dos dízimos, para recolherem nelas, dos campos ao redor das cidades, as porções designadas pela lei para os sacerdotes e para os levitas. Porque o povo de Judá estava alegre por causa dos sacerdotes e dos levitas que ministravam ali, e executavam o serviço do seu Deus e o serviço da purificação. Também os cantores e os porteiros faziam o seu serviço segundo o mandado de Davi e de seu filho Salomão. Pois já no passado, nos dias de Davi e de Asaf, havia chefe dos cantores, cânticos de louvores e ações de graças a Deus. Todo Israel, nos dias de Zorobabel e nos dias de Neemias, dava aos cantores e aos porteiros as porções para cada dia,
também consagrava as coisas destinadas aos levitas, e os levitas consagravam as porções destinadas aos filhos de Arão. Até aqui a leitura da palavra do nosso Deus. Senhor nosso Deus, mais uma vez nos chegamos à Tua presença e pedimos da Tua iluminação, e que o Senhor abra os olhos do nosso coração, para que possamos aprender sobre Ti, a fim de Te adorar, como o Senhor prescreve na Tua palavra. E é no nome de Cristo que clamamos a Ti, Senhor. Amém. Se você fosse convidado para uma festa de casamento, de alguém que você gosta muito, de alguém que você ama, como que você se sentiria? Eu creio que você se sentiria alegre, e a sua rotina até a chegada dessa festa, ela seria completamente diferente. Você não deixaria para comprar a sua roupa ou ir alugar a roupa no último momento, pelo menos é o que se espera, mas você faria todos os preparativos para estar naquele grande dia de alegria e de celebração com as pessoas com as quais você ama. Nós podemos nos lembrar desses diversos momentos de celebração que nós passamos e de toda a preparação que esteve envolvida e da alegria que nós desfrutamos com as pessoas que estavam ao nosso redor. Mas e se o próprio Deus, Ele te convidasse, ou melhor, Ele te conclamasse e ordenasse que você aparecesse diante da presença dEle? É exatamente isso que nós estamos fazendo. E eu me lembro quando eu era criança, como um bom pecador, e meu pai ia me acordar no domingo para ir para a igreja, eu confesso que o meu coração não estava cheio de alegria, e eu levantava murmurando, mas ia mesmo assim. E não é dessa maneira que muitas vezes nós nos comportamos quando somos convocados pelo próprio Deus para entrarmos diante da sua presença com celebração, com louvor e júbilo? Ou muitas vezes nós nos achegamos aqui e sentamos no banco e a nossa afeição, as nossas emoções, elas estão parecendo com tudo menos com alegria e menos com celebração. O povo de Deus, nessa passagem, nós estamos chegando próximo ao final do livro de Neemias, e nós nos encontramos aqui justamente com esse povo que está se preparando para uma celebração, para uma consagração dos muros que foram construídos da cidade. E a palavra de Deus nos diz que aquele povo ele estava movido de alegria no seu coração. E nessa noite, eu quero refletir com os irmãos na palavra de Deus sobre a alegria que está envolvida no culto, na adoração ao nosso Deus. Como que você adentrou aqui nessa noite? Como que você tem saído diante da presença do Senhor domingo após domingo? Esse texto que nos aponta para uma celebração que aconteceu uma única vez com o povo do Senhor, essa dedicação das muralhas, dessa construção que foi realizada, ela tem algo a nos ensinar a respeito da nossa celebração, a respeito do nosso culto ao nosso Deus. Até aqui nós temos acompanhado na palavra do Senhor, nas pregações passadas, nós vemos que Neemias conclamou, organizou todo o povo para realizar a reconstrução das muralhas, a instalação dos portões. E nós vemos que depois da leitura da lei, ali no capítulo 10, o povo reconhecendo a graça de Deus sobre a vida deles, eles resolvem renovar a aliança com o Senhor e fazem uma cerimônia de renovação da aliança. E ali eles se comprometem com 3 coisas. Eles se comprometem a manterem casamentos santos dentro de suas famílias, a guardar o dia do Senhor, o sábado, e se comprometem com a manutenção do serviço da obra de Deus. Ali no capítulo 11 nós vemos que a população, Jerusalém, ela é povoada, onde os líderes resolvem morar dentro da cidade e 10% da população que se encontrava ao redor é mudada para dentro de Jerusalém. E no domingo passado, nós vimos uma grande lista de nomes que nos foi apresentada no capítulo 12, a respeito dos sacerdotes e dos levitas. E nós vimos ali com a exposição do reverendo Luiz, sobre o que estes nomes nos ensinavam. Nos ensinavam sobre a importância dos ofícios dentro da casa de Deus, sobre a importância que o nosso Deus dá para a santificação e adoração,
e como o próprio Deus supre a necessidade dos seus filhos. Mas todo este capítulo, todo o livro de Neemias, culmina neste ponto, onde um grande culto, uma celebração, ela será realizada ao nosso Deus, onde o povo se reunirá com alegria para adorar. E a primeira coisa que nós podemos aprender e ver na palavra de Deus, que este culto que traz alegria ao nosso coração, deste culto que o nosso Deus, ele nos conclama para estar diante da sua presença, a primeira coisa que ele envolve preparação dos nossos corações. Veja o que a palavra de Deus nos diz nos versículos 27 até o 29. Nós vemos ali que Neemias nos diz que na dedicação das muralhas de Jerusalém, eles procuraram os levitas em todos os lugares onde estavam morando, para fazê-los vir a Jerusalém, a fim de que fizessem a dedicação com alegria, louvores, cantos, símbolos, lira e harpas. Versículo 28, reuniram os cantores, tanto da campina aos redores de Jerusalém, como das aldeias dos neofatitas, bem como de Bet-Gilgal, dos campos de Geba e de As, porque os cantores tinham edificado para si aldeia nos arredores de Jerusalém. A palavra de Deus aqui nesses versículos, ela nos mostra que, quando nós olhamos no texto em hebraico, que eles procuraram com empenho esses levitas, os levitas que moravam, e os cantores, ao redor da cidade de Jerusalém. Aquela liderança, eles buscam essas pessoas e eles conclamam ela de todos os lugares para virem até um local específico, para virem a Jerusalém e ali naquele local fazerem a dedicação. E não era de qualquer jeito, era com alegria, com louvores, com cânticos, e vemos aqui com os diversos instrumentos, símbolos, liras e harpas. Os cantores do povo de Deus também são conclamados. E quando nós não olhamos para o contexto da Escritura, nós muitas vezes achamos que isso aqui foi realizado de uma maneira aleatória, que as pessoas resolveram celebrar a Deus e chamaram ali os levitas, chamaram os cantores. Mas a palavra de Deus lá no livro de Crônicas nos diz que o próprio Davi, ele estabeleceu como seria esta ordem de cantores. E quando nós vemos para as pessoas que foram conclamadas para esse trabalho, nós vemos ali que na liderança, em 1 Crônicas, no capítulo 25, Davi estabelece ali Asaf, Remã e Gedutum, e estes servos de Deus com os seus filhos, eles através do louvor, eles profetizavam com harpas, louvando e dando graças a Deus. Eles dirigiam o canto na casa do Senhor, e ali com símbolos, com liras e com harpas. E nós vemos que eram pessoas que eram instruídas no canto do Senhor, eram todos mestres, cerca de 288 pessoas. A palavra de Deus nos mostra que nessa celebração, Jeremias, que trouxe aqueles sacerdotes e aqueles levitas, aqueles são conclamados para prepararem o trabalho, o culto de consagração das muralhas que seria oferecido a Deus. Pessoas preparadas para esse trabalho, pessoas que foram convocadas pelo Senhor, que são chamadas para oferecer um culto ao Senhor com alegria, com louvores, com cânticos e com os instrumentos que foram estabelecidos pelo nosso Deus. Mas nós hoje somos da comunidade da Nova Aliança. Nós não temos mais levitas e pessoas que trabalham no serviço dentro do templo. A palavra de Deus nos diz que nós somos todos sacerdotes que trabalhamos no reino do nosso Deus. Como que isso se relaciona com a nossa vida? Da mesma maneira que uma preparação foi necessária para aquele culto, nós precisamos refletir a respeito da nossa preparação para adorarmos ao nosso Deus. Havia um local específico para o povo de Deus, o povo foi conclamado, aqueles levitas e cantores foram conclamados para virem até a Jerusalém. Deus estabeleceu que o seu povo se reuniria na sua santa cidade, porque era naquele local que o templo de Deus estava e, portanto, a presença de Deus se manifestava. Era naquele local onde a lei do Senhor era lida e obedecida. Era naquela cidade onde cânticos e o culto agradável ao Senhor devia ser oferecido. E o que é isso senão hoje a igreja de Cristo Jesus?
Quando nós paramos para refletir, nós, se formos sinceros, veremos que muito da nossa participação do culto na presença do Senhor, há pouco preparo da nossa parte. Muitas vezes nós nos preparamos ali nesse momento onde o prelúdio é tocado, refletimos um pouco a respeito, mas toda a nossa semana, toda a nossa vida, não houve uma dedicação para louvarmos ao Senhor. Veja, a palavra de Deus nos diz que hoje nós não adoramos em um local específico como era o templo em Jerusalém. Hoje não há uma cidade santa, porque essa cidade santa é a igreja de Cristo, somos nós que estamos aqui reunidos, mas Deus estabeleceu um momento no dia do Senhor, para que nós nos reuníssemos e para que nós adorássemos a Deus. Nós lemos aqui no Salmo 100, e vemos a convocação que é feita ao Senhor. Muitas vezes nós pensamos no culto, como sendo aquele momento, onde nós espontaneamente nos reunimos para expressar o quanto nós amamos a Deus, o quanto nós gostamos do Senhor, e nós nos esquecemos que a palavra de Deus nos apresenta que o culto é uma convocação que Deus faz a nós. Nós somos convocados a nos ajuntarmos, estarmos diante da presença do Senhor para adorá-lo, e o Deus a quem nós servimos é um Deus que demanda preparação, uma preparação dos nossos corações, uma preparação de tudo aquilo que será oferecido. É um Deus que nos conclama para estarmos reunidos como igreja de Cristo. Em Hebreus, no capítulo 10, nós vemos uma advertência que o autor de Hebreus dá para aquela igreja, que ele fala: olha, não deixem de congregar, como é o costume de alguns, quanto mais vedes que o dia se aproxima. A tecnologia, ela é uma bênção para nós. Nós temos a possibilidade de conversar com pessoas que estão distantes de nós, mas uma das coisas que aconteceu nesse período da pandemia, algo que foi utilizado para o bem, para divulgarmos a palavra de Deus, muitas pessoas acabaram tomando o extraordinário, o contingencial para o momento da pandemia, e resolveram continuar depois disso em suas casas, achando que é possível você cultuar a Deus distante da comunhão do povo de Deus. Quando nós olhamos em toda a história da revelação, Deus sempre estabeleceu um local onde Ele falava com o seu povo. Lá no livro do Êxodo, do Antigo Testamento, no capítulo 25, nós vemos que Deus, Ele dizia a Moisés que Ele viria até a tampa do propiciatório, e ali Ele falaria com os servos de Deus tudo aquilo que deveria ser comunicado para o seu povo. Deus estabeleceu, Ele nos deu a sua igreja, Ele nos deu pastores, Ele nos deu o trabalho, o ofício que nós realizamos, Ele nos dá o privilégio de, no dia do Senhor, nos reunirmos para o adorarmos. Ele nos dá a oportunidade de obedecermos a sua ordem, de cumprirmos a santa convocação que Ele nos dá. E o que nós precisamos refletir é o quanto nós temos nos preparado para nos achegarmos diante da presença do Senhor. Porque este Deus que fez grandes coisas por nós, esse Deus que fez grandes coisas pelo povo do período de Neemias, Ele convoca o seu povo para essa adoração, e nós vemos aqui, na vida dessa liderança, convocando, procurando essas pessoas, estabelecendo para que elas oferecessem um culto a Deus, que fosse marcado pela alegria, por louvores, por cântico, e um culto que era realizado segundo aquilo que Deus estabeleceu. É interessante que quando nós olhamos aqui, nós vemos que instrumentos são mencionados. Além das pessoas, nós vemos que essas pessoas deveriam louvar ao Senhor com símbolos, liras e harpas. Isto foi estabelecido pelo próprio Davi, e nós vemos aqui, ele estabeleceu a ordenança de como esses cantores deveriam se comportar. E lá no segundo livro das Crônicas, no capítulo 29, quando Ezequias estava restabelecendo o culto ao Senhor, nós lemos o seguinte, 2 Crônicas 29 e 25. Também pôs os levitas na casa do Senhor, com símbolos, liras e harpas, segundo o mandado de Davi e de Gade, o vidente do rei e do profeta Natã, porque este mandato veio do Senhor por meio dos seus profetas. Os levitas estavam de pé com os instrumentos musicais de Davi, e os sacerdotes tinham as trombetas. O Deus que convoca o seu povo para adoração
É o Deus que prescreve e estabelece como o seu povo deve se apresentar diante da sua presença. E o que nós vemos Neemias relatando para nós aqui é esta preparação, a preparação para adorar o Senhor da maneira como Ele estabeleceu na sua palavra. A monarquia foi estabelecida no ano 1000 e nós vemos aqui que por volta do ano 500, de 580 e poucos, nós vemos que o povo estava se reunindo para adorar ao Senhor. Pelo menos 500 anos haviam se passado, mas a maneira como o culto se processava era a maneira como Deus estabeleceu na sua palavra. Você deseja desfrutar da alegria da salvação? Você deseja cultuar o Senhor com alegria? A palavra de Deus, ela nos diz aqui, que este culto que é marcado pela alegria, o culto no qual Deus ele se agrada, o culto ao qual Deus ele nos convoca, é um culto que ele é marcado em primeiro lugar pela preparação do seu povo. Nós precisamos nos preparar para nos achegarmos diante da presença do Senhor, porque Deus ele nos tem abençoado com dons e talentos. Deus ele nos tem dado a sua palavra, Deus ele nos tem dado o seu testemunho, e quando ele nos convoca, o nosso coração deveria ser marcado por uma santa preparação para nos apresentarmos diante da presença do Senhor. Se nós fôssemos convocados para estar diante das autoridades, se fôssemos convocados para alguma celebração solene, eu creio que nós não seríamos indiferentes com a nossa pontualidade, com a maneira como nós nos portaríamos, com a nossa vestimenta, porque nós temos a compreensão da solenidade envolvida naquele convite. E o culto a quem nós oferecemos é um Deus que é um Deus santo, e é o culto solene para o qual nós somos convocados, e Deus nos convoca em primeiro lugar a nos prepararmos para experimentarmos da alegria que há no culto que agrada ao Senhor. Mas no versículo 30, nós vemos algo que é fundamental. Antes que toda e qualquer adoração, celebração, consagração diante da presença do Senhor aconteça, e é a purificação que deve anteceder o nosso culto. Observe o versículo 30, os sacerdotes e os levitas purificaram a si mesmos, e depois purificaram os povos, os portões e as muralhas. Estes homens de Deus que haviam sido convocados para o trabalho, nós vemos que antes de realizar qualquer coisa, a palavra de Deus nos diz que eles purificaram a si, purificaram ao povo e purificaram aquela construção física, as muralhas e os portões que haviam sido contaminados e pisoteados pelos inimigos do povo de Deus. O texto não dá detalhes aqui envolvidos nesta purificação, mas é muito provável quando nós lemos lá em Levíticos 16, que a preparação para essa purificação, ela envolveu a aspersão de água, sacrifício animal, jejum e até mesmo a abstenção dos relacionamentos íntimos. O que a palavra de Deus ela está nos mostrando é que o nosso pecado é um grande obstáculo para a adoração que nós prestamos ao nosso Deus. Nós nos achegamos diante da presença de Deus, que é um Deus santo, mas por não compreendermos a santidade do nosso Deus, muitas vezes nós nos aproximamos de qualquer jeito da presença do Senhor. Nós não avaliamos a nossa vida, nós vivemos de qualquer maneira durante toda a semana e achamos que podemos nos assentar aqui e servir a Deus de qualquer maneira. Mas o povo de Deus, a palavra de Deus nos mostra que quando nós nos apresentamos diante da presença do nosso Senhor, é necessário que haja purificação, e não é uma purificação externa. Jesus Cristo criticou os escribas e os fariseus, que externamente eram brancos como um sepulcro caiado, mas no seu interior estavam podres, estavam cheios de pecado. O salmista, no Salmo 24, ele faz uma pergunta dizendo: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? E ali ele nos diz: o que é limpo de mãos, puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, não faz juramento com intenção de enganar.
Sabe por que muitas vezes nós nos apresentamos diante da presença do Senhor de qualquer maneira? Porque ao invés de olharmos para Deus e nos compararmos com, achamos que está numa situação pior do que a nossa. Mas quando nós temos a consciência de que o Deus a quem nós servimos, Ele é um Deus santo, nós temos a compreensão de que antes que a adoração aconteça, é necessário que nós sejamos purificados. É necessário que nós nos acheguemos diante da presença de Deus com o coração contrito, arrependido pelos nossos pecados. É por isso que aqui no culto, todos os cultos, nós temos um momento onde a palavra de Deus nos é lida, onde nós somos convidados a confessar os nossos pecados, a nos adentrarmos com contrição. Mas o nosso culto não se resume apenas no momento em que nós nos encontramos aqui. Como que nós temos lidado com o pecado em nossa vida? O pecado mancha tudo aquilo que nós fazemos. E se nós somos convocados para adorar ao Senhor, seguido a preparação que é necessário que haja purificação, porque o Deus a quem nós servimos, Ele é um Deus santo. E Ele nos estabeleceu, o nosso próprio Deus, o sangue do Seu Filho, que foi vertido na cruz do Calvário, este sangue que nos torna mais alvos do que a neve, mas há uma necessidade que nós confessemos os nossos pecados diante da presença do Senhor, quando nós nos achegamos diante do Senhor para adorá-lo e quando vivemos a nossa vida no cotidiano como culto ao Senhor. Porque o texto, aqui na sequência, ele vai nos falar do que aconteceu na preparação deste culto. Este culto em que houve uma preparação do povo de Deus, em que em segundo lugar houve uma purificação antes que a adoração acontecesse, dos versículos 31 até o versículo 42, nós vemos que Jeremias, ele organiza 2 corais. Um faria o caminho que iniciaria, ele começa dizendo ali no versículo 31, que organizou 2 grandes coros para a procissão, um foi para a direita da muralha, em direção ao portão do monturo, e às vezes nós nos perdemos com esses nomes todos, mas busque depois em sua casa a geografia da cidade de Jerusalém, e você vai notar que o que Neemias faz aqui, ele coloca 2 cantos para, por cima da muralha, caminharem por aquela muralha louvando ao Senhor, e eles vão se deslocando cada um em uma direção, e ambos se encontram no final, diante do templo, quando nós lemos ali no versículo 40, então os 2 coros pararam na casa de Deus, e Neemias faz isso com o demais povo da liderança. Em terceiro lugar, o que nós vemos aqui, neste culto que alegra o nosso coração, neste culto que agrada a Deus, é um culto em que há preparação, é um culto em que há purificação, mas é um culto onde há também a consagração, a dedicação da totalidade do nosso ser ao nosso Deus. O que significa consagrar algo a Deus? O que aquelas pessoas elas estavam fazendo? Elas tinham a compreensão de que a cidade de Jerusalém era o local importante, porque era ali que Deus manifestava a sua presença. E o que eles estavam fazendo é: Deus, todo esse trabalho que nós fazemos, nós consagramos a Ti. Nós não estamos fazendo isso daqui para tornar o nosso nome grande. Nós não fizemos isso para que os nossos nomes ficassem nos anais da história, para mostrar aquilo que nós construímos, os portões que nós erigimos, mas nós estamos fazendo isso daqui para que o Seu nome ele seja glorificado. Estes 2 grupos que se deslocaram, um sendo acompanhado por Esdras e outro sendo acompanhado por Neemias, nós vemos que aquelas pessoas, em uma procissão de alegria, nós vemos que elas se direcionavam, consagravam aquilo que eles haviam produzido e a totalidade do seu ser a Deus, com a atitude de gratidão no seu coração. Quando nós lemos no versículo 31 e vemos Neemias dizendo que ele organizou 2 grandes coros, a palavra utilizada para coros aqui é a palavra gratidão, ou seja, ele organizou 2 coros que sairiam em procissão agradecendo a Deus por tudo aquilo que Ele havia feito pelo seu povo. Mas como que nós relacionamos isso com a nossa vida? Nós estamos aqui hoje na casa de Deus, e no culto ao Senhor,
A consagração, a dedicação está envolvida. E o que nós tanto consagramos? Nós podemos observar isso da consagração coletiva que nós fazemos e a consagração individual que cada um de nós prestamos ao Senhor. Primeiramente nessa consagração coletiva, como o povo que se ajuntou todo para louvar ao Senhor nessa grande procissão, quando nós nos reunimos, nós devemos consagrar a totalidade daquilo que nós estamos fazendo ao Senhor. Sabe por que isso é importante? Porque muitas vezes nós participamos do culto do Senhor com apatia e indiferença no nosso coração. E sabe como que a gente participa com apatia e indiferença no nosso coração? É quando a leitura da palavra é feita e assim que terminou a leitura nós esquecemos aquilo que foi colocado. Ou então, quantas vezes nós já não cantamos os hinos que são projetados e nós cantamos quase que no automático. Termina um hino, nós não nos lembramos do que nós acabamos de cantar. Ou às vezes nós participamos do culto ao Senhor, a palavra é ensinada, a palavra ela é proclamada, mas passa-se o tempo, passa apenas um domingo e nós nos esquecemos completamente daquilo que nós realizamos. Veja, no culto ao Senhor, tudo é importante. A leitura da palavra, os cânticos que são oferecidos ao Senhor, a pregação, as ofertas que são dadas, o que nós estamos fazendo é, Deus, nós estamos consagrando a totalidade do nosso ser ao Senhor, nós estamos dedicando ao Senhor para que o Teu nome seja engrandecido na leitura, nos cânticos, na pregação, nas ofertas que são colocadas. Muitas vezes nós nos alegramos mais quando o time preferido ganha algum campeonato ou faz um gol, do que quando nós estamos diante da presença do Senhor. Muitas vezes nós estamos preocupados qual foi o resultado ali do jogo e nos alegramos ali no meio se temos a informação de que houve uma vitória, quando na verdade nós deveríamos estar com a totalidade do nosso ser consagrado ao Senhor. E a palavra de Deus, nessa noite, ela nos convoca a consagrarmos, nesse momento que nós estamos realizando, a totalidade daquilo que nós fazemos nesse culto ao nosso Deus. Mas há também um aspecto privado, um aspecto individual envolvido na nossa consagração. A palavra de Deus, ela nos mostra que os verdadeiros adoradores, eles adoram o Senhor em espírito e em verdade. A nossa adoração, ela não se restringe apenas ao momento em que nós nos encontramos aqui no culto. Nós vemos que em Romanos 12, nós somos convocados pelo nosso Deus a oferecermos o nosso corpo como um sacrifício agradável e santo ao Senhor. O que significa a totalidade da nossa vida? Aquilo que nós fazemos fora daqui é um culto que nós oferecemos ao Senhor. É a consagração da nossa vida ao Senhor. E sabe como muitas vezes nós falhamos? Pare para pensar. Você que é estudante, essa foi a responsabilidade que nesse momento Deus colocou sobre a sua vida. Qual que é a razão que nós muitas vezes estudamos ou buscamos um bom desempenho em alguma prova? O que é que nos motiva a realizar as coisas que são colocadas a nós? Muitas vezes falamos, eu vou falar porque senão eu vou repetir, eu vou pegar DP, eu vou ter que gastar um dinheiro, ou porque o professor vai ter uma cobrança ali pesada sobre mim, ou então no serviço. Quando nós estamos sendo observados, o nosso rendimento no trabalho é o mesmo de quando nós não somos observados pelas pessoas que nos lideram? É só observar o que acontece quando o professor ele está ausente da sala, como que os alunos eles se encontram, aquela bagunça toda. E muitas vezes no nosso serviço, quando nós não estamos sob supervisão, imagine o período quando nós trabalhamos em serviço online, trabalhando em distância, em home office nas nossas casas, ou até mesmo quando estamos presencialmente, muitas vezes o nosso rendimento, ele é mais pautado por aquele aviso, sorria, você está sendo filmado, do que por qualquer outra coisa. Mas o apóstolo Paulo, lá em Colossenses 3, ele vem nos mostrar que o nosso serviço, o serviço que nós prestamos aos nossos empregadores, ele, antes de tudo, é algo que nós prestamos a Deus.
Lá em Colossenses, no capítulo 3, no versículo 22, ele fala: olha, sirva com excelência, não só quando você está sendo vigiado, não para agradar as pessoas, mas com sinceridade, e olha só o que a palavra de Deus nos diz, com temor no coração, porque é ao Senhor que nós estamos servindo. Às vezes nós achamos que no nosso serviço nós estamos servindo aos nossos empregadores, mas em última instância a palavra de Deus nos diz que nós, como verdadeiros adoradores, nós servimos ao próprio Deus. No nosso serviço, nos nossos estudos, Ele é o nosso patrão, Ele é aquele a quem nós devemos temer. No âmbito privado de nossas vidas, nós somos convocados a consagrar a totalidade do nosso ser. Nós consagramos sim no momento em que nós estamos reunidos, mas nós devemos também, na totalidade da nossa vida, consagrarmos ao Senhor tudo aquilo que nós fazemos. Você já parou para pensar que o seu culto no seu trabalho, aquilo que você faz é um testemunho que serve em última instância para glorificar a Deus? Muitas vezes nós buscamos a excelência porque queremos ser reconhecidos, queremos ter promoção, e não há nada de errado com isso daí. Mas o grande problema é quando a nossa motivação, em última instância, não está em agradar ao Senhor e temer ao Senhor, porque o que Ele demanda de nós é a totalidade da nossa vida. E este culto que traz alegria ao nosso coração, é um culto onde há preparação, onde há purificação, onde há consagração da totalidade do nosso ser. E nós vemos aqui, na sequência da palavra de Deus, no versículo 43, que este culto que traz alegria é um culto em que há proclamação dos grandes feitos do nosso Deus. Observe o versículo 43, o que a palavra de Deus nos diz. No mesmo dia, ofereceram grandes sacrifícios e se alegraram, pois Deus os havia enchido de alegria. Também as mulheres e as crianças se alegraram, de modo que a alegria de Jerusalém podia ser ouvida de longe. Olha só que coisa grandiosa nos é dita aqui. A palavra de Deus está nos dizendo que aquele povo que em 586 havia sido levado para o cativeiro, imagine-se só, se coloque no lugar de um judeu. Lá no ano 586 a.C., vem a Babilônia, destrói o templo, destrói as muralhas dos portões, leva o povo cativo, o maior império do mundo. Em 586, varreu, tirou todas as esperanças daquele povo de que algo pudesse ser reedificado. E pouco tempo depois, 150 anos aproximadamente depois, nós vemos o povo aqui todo reunido para adorar a Deus pela grande reversão, a grande transformação que Deus trouxe no meio do seu povo. Onde havia desolação, houve uma repopulação da cidade de Jerusalém. Onde havia muros destruídos, a muralha foi levantada. Onde havia falta de proteção, portões foram colocados e o culto ao Senhor foi reestabelecido. Aquele povo tinha razões de sobra para estar alegres. Eles tinham razões de sobra porque Deus os havia tirado do exílio, havia dado proteção contra os inimigos, havia abençoado a reconstrução do muro e dos templos e havia abençoado a repopulação daquela cidade, onde levitas, sacerdotes, todos estavam reunidos para o povo do Senhor. Mas sabe de onde vem essa alegria? O próprio Deus, a palavra de Deus nos diz, o povo ofereceu grandes sacrifícios e se alegraram, porque Deus os havia enchido de alegria. Eu pergunto para você, Deus tem enchido o seu coração de alegria? Muitas vezes nós vivemos uma vida marcada por tristeza, por depressão, porque olhamos apenas para a realidade do mundo caído. Mas quando nós olhamos para isso, a semelhança do povo do tempo de Neemias, nós vemos que o nosso Deus nos livrou do pecado. Nós vemos que Ele nos livrou da ira de Deus e nós temos razões de sobra para estarmos diante da presença do Senhor com alegria. Quantas vezes nós já não entramos na casa do Senhor cabisbaixo? E Deus, por meio da sua palavra, Deus, por meio dos cânticos que foram colocados, Ele encheu o nosso coração de alegria.
Este momento em que nós nos reunimos é um momento fundamental, porque Deus, através dos meios de graça que Ele estabelece, a sua palavra, a oração, os sacramentos, Ele comunica as bênçãos que foram conquistadas por Cristo Jesus na cruz do Calvário sobre as nossas vidas. No momento presente, nós precisamos clamar pela ação do Espírito Santo em nosso viver, para nos encher da alegria, para abrir os nossos olhos para nós contemplarmos a grandiosidade da salvação que nós temos. Mas ainda assim, nós sabemos que nós não seremos livres dos problemas, porque por maiores que sejam as alegrias que Deus permite que nós experimentemos, isso não é tudo que Ele tem para nós. Nós voltamos os nossos olhos para o futuro, porque lá em Apocalipse, no capítulo 21, nós vemos que a palavra de Deus nos diz que haverá um momento onde esta separação entre o reino espiritual e o reino terrestre, ela será rompida, porque Deus habitará com o seu povo. Lá em Apocalipse 21, a palavra de Deus nos diz que eles serão o povo de Deus, Deus estará com eles e será o Deus deles. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, e lá não haverá morte, luto, pranto e dor, porque as primeiras coisas passaram. Mas até chegarmos lá, a palavra de Deus nos conclama a proclamarmos os grandes feitos do Senhor, porque Ele tem enchido o nosso coração de alegria. E terminando aqui a nossa passagem, nós vemos que este Deus que nos convoca à preparação, à purificação, à consagração e à proclamação no seu culto, Ele também é um Deus que nos chama ao comprometimento com a sua obra. Dos versículos 44 a 46, nós vemos que Neemias, ele restabelecerá o trabalho daquelas pessoas que fariam coletas para a manutenção do trabalho da obra de Deus, e nós vemos que a atitude do povo, que era um povo que não estava vivendo um momento de muitos recursos financeiros, haviam acabado de passar por aquela reforma, estavam passando por momentos difíceis. Nós vemos que o que nos é dito na palavra de Deus no versículo 44, acompanhe na sua Bíblia: ainda no mesmo dia foram nomeados homens para as câmaras dos tesouros, ofertas, primícias e dos dízimos, para recolherem nelas dos campos ao redor e das cidades porções designadas pela lei para os sacerdotes e para os levitas. E a razão disso, porque o povo de Judá estava alegre por causa dos sacerdotes e levitas que ministravam ali e executavam o serviço de Deus e o serviço de purificação. A palavra de Deus, ela nos convoca ao trabalho na obra do Senhor. Este Deus que nos enche de alegria, nós somos convocados a nos comprometermos com a obra de Deus. E o comprometimento que houve aqui, nós vemos que o povo se alegra em contribuir com a obra de Deus, com presença, com os recursos financeiros, a fim de que os sacerdotes e a fim de que os levitas, os porteiros e todas as pessoas que ali trabalhassem, eles mantivessem e realizassem o trabalho. E o que nos chama a atenção é que a alegria deles era porque eles estavam ministrando, executando o serviço do seu Deus e o serviço da purificação. Nós nos alegramos com o privilégio que Deus nos dá de nos reunirmos e com as pessoas que Ele coloca na nossa vida para nós adorarmos ao Senhor. Deus, Ele nos tem abençoado com saúde, com recursos financeiros, e Deus, acima de tudo, tem nos abençoado com os seus dons, e Ele nos convoca a um santo comprometimento com a sua obra. Qual é o comprometimento que você tem com a obra do Senhor? Muitas vezes nós achamos que o comprometimento se dá unicamente com os dízimos e ofertas que foram aqui colocadas, mas o Senhor aqui Ele nos convoca a trabalharmos na sua obra, a nos comprometermos com a manutenção e a realização de tudo aquilo que glorifica o nome do nosso Deus e que é realizado neste culto. Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, Ele nos permite que adoremos ao Senhor em espírito e em verdade. Ele nos capacita com dons visando a edificação da igreja, e Ele nos dá tudo isso para que nós glorifiquemos e exaltemos o seu santo nome e a alegria seja derramada sobre o nosso coração.
Nós estamos nos aproximando do final do livro de Neemias. Nós veremos que no capítulo 13, o povo meio que com o passar do tempo se esquece da guarda do dia do Senhor, se esquece da manutenção dos serviços, negligencia os relacionamentos dos seus filhos que se casam com pessoas estrangeiras. Mas neste momento, que é como que o ápice do livro de Neemias, nós vemos um grande culto de consagração que é feito ao Senhor. Nós não estamos mais na antiga aliança, mas na nova aliança. Nós temos a certeza de que o que nós realizamos aqui tem a bênção do Senhor, porque Ele nos disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos tempos. E até chegarmos lá, nós somos convidados pelo nosso Deus a nos prepararmos para o culto ao Senhor. Lembrando que o nosso culto se estende além destas 4 paredes. Nós somos convocados a fazermos uso do meio que o Senhor estabeleceu para que nós sejamos purificados dos nossos pecados. Nós somos chamados à consagração, à proclamação dos grandes feitos do Senhor e o comprometimento com a obra que Ele nos colocou. Que Deus, Ele venha nos abençoar, que Ele venha nos dar uma visão elevada de quem Ele é, que Deus, Ele venha tirar as escamas dos nossos olhos, para que nós venhamos contemplar a grandiosidade e a beleza que é a Igreja de Cristo, a grandiosidade e o privilégio que há de estarmos diante da presença do Senhor, oferecendo sacrifícios de louvor e adoração, sabendo que é para isso que nós estamos aqui, para isso que nós estamos sendo preparados, para vivermos por toda a eternidade, diante da presença do Senhor, oferecendo um culto eterno ao nosso Deus, para a honra e glória do seu santo nome.